Muito bem, o texto que nós vamos ler está no seu material. Já falamos um pouquinho do nosso tema. João capítulo 2, versos 1 a 10, diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe então disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali havia 6 potes de pedra do tipo usado para as purificações cerimoniais. Em cada um cabia entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora os serviçais que haviam tirado a água o soubessem. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora, até aqui. Essa frase que eu vou ler com você é de Clarice Lispector. E ela diz o seguinte: a fé é saber que se pode ir e comer o milagre. A fome, esta é que é em si mesma a fé. E ter necessidade é a minha garantia de que sempre me será dado. A necessidade é o meu guia. O que essa frase significa em palavras muito simples? A necessidade é a porta do milagre. A escassez, a carência, a dificuldade, o problema, a falta, a porta fechada é a matéria-prima do milagre. Porque se não fosse uma situação de exigência, de impossibilidade, de sofrimento, a palavra milagre nem existiria. Quando é que a gente fala em milagre? Quando alguma coisa extrapolou completamente a nossa possibilidade humana e mesmo assim aconteceu em nosso favor. O escritor C.S. Lewis diz que milagre é quando o sobrenatural invade o natural e muda a ordem natural das coisas. Sabe quando você teve um amigo envolvido num acidente de trânsito e o carro acabou e qualquer um que olhou para o carro disse assim: quem estava nele morreu, mas o sujeito saiu sem nenhum arranhão? O que é que você fala quando vê uma cena dessa? Foi milagre. E até quem não crê muito em milagre, quando usa uma outra palavra, está se referindo à mesma coisa. Por exemplo, quem diz assim: foi sorte. Nossa, por pura sorte, a pessoa escapou ilesa. Em que contexto ela está usando sorte? Que a pessoa não tinha condições de fazer aquilo, humanamente aquilo não aconteceria, mas para aquela pessoa naquele momento aconteceu e não tem explicação. Então, milagre é a palavra que a gente usa para dizer que uma situação tinha tudo para ser de um jeito e, beneficamente, para quem a experimentou, ela foi de outro. Milagre. Meu casamento estava acabado, mas por um milagre a gente se acertou. Meu filho estava perdido, mas por um milagre ele voltou e está bem hoje. Meu time estava para ser rebaixado, mas por um milagre ele ganhou tudo e não foi rebaixado. Ou o meu Corinthians ano passado, tudo para ser rebaixado, por um milagre foi campeão. Não queria falar disso, não sei porquê, acho que é Deus me usando.
Milagre, aquilo que não está no nosso poder, não está nas nossas mãos, não é imaginável, não é provável, não é possível e acontece. E aí a gente só tem a agradecer. Mas onde é que isso acontece? Na nossa situação de dificuldade, na nossa situação de medo, na nossa situação de perigo, quando a vida esteve em jogo, quando alguma coisa tinha tudo para dar muito errado, é aí que o milagre aparece. Então, o que a Clarice Lispector está dizendo? Que a fome se associa e se confunde com a fé, por quê? Porque a hora que eu como, isso se torna para mim um milagre, à medida em que eu já não tinha mais esperança de comer. Significado do milagre nesse sentido, como uma resposta para a minha necessidade, alguma coisa que me tira daquele estado de sofrimento ou de impossibilidade. Por que eu estou falando sobre isso? Porque isso lança a primeira tese da nossa conversa aqui esse ano. E a primeira tese da nossa conversa é que a dificuldade, a provação e a escassez são o pontapé inicial da experiência de milagre. E quem quer, de alguma maneira, vivenciar uma experiência de milagre, precisa passar pela experiência da privação, da dificuldade, da escassez, da necessidade. Por quê? Porque quanto maior a luta, maior a vitória. Isso em qualquer área da vida. Mesmo para uma pessoa que nem acredita em Deus. Porque mesmo alguém que nem acredita em Deus, em algum momento da vida está precisando de um milagre. É que nem a piada diz, não tem ateu quando o avião está caindo. Cada um se agarra em alguma coisa. Cada um pede algo, de algum jeito, pela sua própria vida. Você pode não crer em Deus, mas se sua empresa está na bancarrota e você já tentou de tudo e não resolveu, ou a sua família está por um fio e você já fez de tudo e só piorou, é um milagre que você está esperando, ainda que você nem saiba quem vai fazê-lo. Se você receber um diagnóstico médico de uma doença avassaladora, terrível, e o médico falou, olha, a gente não tem muito o que fazer, mas nós vamos tentar o que tiver ao nosso alcance, a hora que você chega em casa e pensa, meu Deus, o que vai ser da minha vida? É um milagre que você está torcendo para acontecer. O milagre é isso. E ele só existe uma vez que existe a situação que nos faz pensar sobre ele. Toda vez que eu sou posto frente a frente com a impossibilidade, com o desafio, com a necessidade, aí eu penso como seria bom se um milagre se apresentasse, se evidenciasse, se realizasse na minha vida. Tá certo? Então essa é a primeira tese nossa. É a luta que cria o ambiente favorável para um milagre acontecer. E quanto maior a luta, maior a alegria que a gente experimenta quando um milagre de solução, de renovação, de vitória finalmente acontece na nossa vida. Mas a segunda questão que a gente vai trabalhar muito nesse semestre, cada encontro de um jeito, as mensagens não vão ser sequenciais, ok? Eu não vou ouvir todas as reuniões, eu vou perder o fio da meada. Não, cada mensagem vai ser uma ideia, mas todas elas vão girar em torno de perguntas semelhantes. E uma das perguntas que a gente vai tentar responder é essa, ok, sobre o milagre eu não posso fazer muita coisa, porque se o milagre é a intervenção sobrenatural na ordem natural das coisas, se o milagre é aquilo que acontece em meu favor, em meio à minha impossibilidade, à minha escassez, à minha limitação ou qualquer coisa assim, o que é que eu posso fazer além de reconhecer tudo isso? Então estou lá na minha crise familiar, na minha luta conjugal ou na minha luta com meu filho. Estou precisando de um milagre. Eu não posso fazer um milagre, porque o milagre é exatamente o que acontece em razão da minha impossibilidade. Mas o que eu posso fazer? É só esperar que me pertence? Ou tem um passo a passo que me é permitido
que eu posso dar e que de alguma maneira pode criar o melhor ambiente para o milagre. Então, a primeira tese, só há milagre quando existe uma situação que extrapola limites e impõe impossibilidades. Mas a segunda tese é, será que existe um passo a passo que crie o melhor ambiente para o milagre se manifestar? E a tese, então, é sim. A gente pode ajudar. A gente pode participar disso de algum modo. E todos os textos que a gente vai analisar nesse semestre juntos mostram isso de algum jeito. Que embora os milagres foram feitos por Jesus, em áreas que as pessoas não tinham como resolver por si mesmas, o poder era de Jesus, a solução era de Jesus, o que a pessoa tinha extrapolava em muito o que ela podia fazer por si própria. Sempre houve um passo que alguém deu na direção desse milagre, ou pelo menos para estar posto no momento em que o milagre acontece. O mesmo C.S. Lewis, que escreveu um livro inteiro só sobre milagre, diz assim, dificilmente eu verei alguma coisa muito maravilhosa acontecer se eu ficar confinado ao sofá da minha casa. Então assim, é Deus que faz milagre, se Ele quiser fazer milagre na minha vida, Ele vai fazer. Tá, mas se você não levantar do sofá, muito dificilmente você vai ver isso. Então é esse equilíbrio, é esse balanço que a gente vai conversar aqui ao longo desse semestre. A minha impossibilidade eu reconheço, e que só um milagre pode mudar essa situação, eu sei. Mas, de outro lado, tem alguma coisa que eu possa fazer em meio à minha impossibilidade para construir o melhor ambiente que me permita experimentar algo novo? O tempo todo nós vamos ficar fazendo esse jogo aqui, de entender o que é Deus que faz na nossa vida, o que é o milagre que traz na nossa vida e o que a gente já pode ir fazendo enquanto o milagre não acontece. Tá certo? Porque aí quando ele chegar, a gente já deu uma bela de uma avançada na vida e está em muito melhores condições para experimentar tudo isso. Então essa é a pergunta que não quer calar. O que posso fazer além de reconhecer na escassez uma oportunidade para os milagres? E aí eu tenho 3 lições que eu vou tirar desse texto que nós lemos. E a primeira é, reconheça seus limites e procure ajuda. O que está acontecendo no texto que nós lemos? Um casamento. Casamentos naquele período, na cultura judaica, poderiam durar até 7 dias, dependendo do poder aquisitivo, da influência social, do status social de uma família. Hoje, casamentos não duram tanto, mas custam tanto quanto, não é? Casamentos, na minha época, casar era barato. Porque a gente casava na igreja que a gente frequentava, punha uma diaconisa para ajudar a fila de padrinho, ela ficava lá na porta gritando, já vai, arrumando lá, homem aqui, mulher aqui. Hoje não, hoje tem promotor com telecomunicador, e tudo ali chegado, tal. Antigamente qualquer sobrinha entrava levando aliança, hoje vai um drone, não é? Antigamente, a gente pedia para os amigos músicos tocarem. O que você toca? Eu toco violão. Toca lá no meu casamento. Posso tocar? Posso tocar Starway to Heaven? Não, Starway to Heaven não. Minha mulher não quer, ela quer uma música mais espiritual. Então, e o hino do Corinthians? O hino do Corinthians já entra melhor aí nesse negócio. Eu vou chamar um batera amigo meu. Hoje não, contrata um coral, contrata já uma banda, aquela coisa toda. Antigamente você ia viajar para onde? Lugar nenhum. Aí vinha aquele tio seu e falava, vocês vão passar a lua de mel aonde? Você falava assim, em casa, a gente vai casar e vai para casa. Não, vai para casa não. Eu tenho uma chácara, vocês podem ir lá. E vocês vão gostar, não tem televisão, porque ele achava que isso era uma coisa boa. Não ter televisão na chácara. Porque a gente ia ficar lá só se lambendo o dia inteiro, não ia precisar de televisão. Hoje não, o casal vai para onde? Vai para Dubai, vai para Paris, vai para Cancún. E aí quando volta para o dia a dia, às vezes até é difícil.
Porque pensa um casal que vive tudo isso para casar, aí casa, quando chega em casa, aí só tem o outro mesmo, né? Com os defeitos, com os problemas, com as dificuldades. Então, na minha época, casar era mais fácil do que hoje, embora hoje, eu tenho que confessar, é muito mais bonito, tudo mais requintado. E quanto mais bem cuidado um casamento, melhor fica a sua impressão em relação a quem o realizou, certo? Puxa, precisa de ver o casamento do fulano, coisa linda que foi. Precisa de ver o casamento do Beltrano, que coisa linda que foi. Naquela época era mais ou menos assim. Quanto mais dias durava um casamento, mais a família tinha poder para receber os convidados e cuidar deles naquele período todo. Ocorre que essa família do texto que nós lemos planejou uma coisa e a coisa não deu certo. Planejou um casamento de uma quantidade de dias, mas no meio do caminho o recurso para a festa continuar acabou. Acabou o vinho. E no que acabou o vinho, acabou o que é na cultura judaica e também na nossa, o motivo da alegria, da celebração. Acabou o vinho, acabou a festa. E aí começa aquela comoção, aquela chateação, aquele problema todo. Eu imagino que as pessoas começam a andar de um lado para o outro, de repente tem um pai da noiva meio bravo, de repente tem um pai do noivo meio chateado, de repente tem um parente já meio exaltado, onde já se viu, já pedi mais vinho e não vem, aquela confusão, e Maria vai percebendo. Maria vai percebendo que alguma coisa está errada, porque como você sabe, mulheres são muito observadoras. O homem não, o homem fala assim, por favor, traz mais vinho. Aí o garçom demora meia hora e ele começa a reclamar. Pô, já pedi meia hora, a mulher não. Ela fala, acho que aconteceu alguma coisa, bem. Eu vi um garçom passar nervoso aqui, eu vi o outro fazendo não sei o quê. A mulher já fez um scanner, né? Um escaneamento do ambiente, não é? E em casamentos as mulheres estão muito afinadas, a sensibilidade da mulher num casamento aflora. A minha mulher num casamento ela está muito focada. Eu não, estou distraído. Mesmo quando eu faço casamento, eu não estou muito assim atento aos detalhes. Minha mulher está atenta aos detalhes. Eu brinco, já fiz essa brincadeira outras vezes, do modo como eu vejo os homens e as mulheres se comportando em casamento, né? A noiva está entrando e eu fico olhando para os homens que estão lá no casamento, olhando a noiva entrar. E o homem olhando a noiva entrar é assim, ó. Agora, mulher é diferente da gente. Mulher olhando noiva entrar é assim, ó. Aí a noiva passa. E aí um dia minha mulher falou assim para mim, amor, eu queria um sapato igual daquela madrinha de verde. E eu não vi madrinha de verde nenhuma. Nenhuma madrinha de verde, não vi nada. Que madrinha é essa que você está falando? Quanto mais o sapato dela. Mulheres são focadas, observadoras, atentas aos detalhes. Maria está lá olhando, vendo que tem algum problema acontecendo. E o problema é o ponto de partida do milagre. Não acaba o vinho, essa história não entra para a história. Não fica alguém chateado, essa história não entra para a história. Olha como as questões da vida muitas vezes são questões de perspectiva. Você pode olhar para um problema e pensar, é só um problema. Mas você também pode olhar para um problema e pensar, é o ponto de partida para um milagre, vai saber. É uma questão de perspectiva. Não acaba o vinho nessa festa, não tem nervosismo nessa festa, não tem andança para lá e para cá nessa festa, não tem nada para contar dessa festa, ela não entra para a história e a gente não fica sabendo de nada sobre isso. Mas tem uma escassez, tem um problema, tem uma dificuldade, tem uma limitação, tem uma impossibilidade. Por quê? Porque o vinho acabou e alguma coisa deixou claro para todo mundo que não tinha onde arrumar mais vinho, que não tinha como resolver o problema humanamente. Aí a Maria tem um insight. Jesus está já adulto, já tem alguns discípulos que ele ensina, mas ainda não fez nenhum milagre. E ela sabe que ele é capaz de fazer milagre. E aí ela pensa, eu acho que esse é um bom momento para ele mostrar que veio. E aí ela reconhece que ninguém pode fazer nada naquele momento e vai pedir ajuda.
Porque o que acontece às vezes na nossa vida? A gente está diante da impossibilidade, sabe que as portas estão fechadas, que humanamente a gente não tem mais o que fazer, que os nossos recursos esgotaram, mas o nosso orgulho é do tamanho do mundo. E a gente não pede ajuda, não reconhece limite e não pede ajuda. Às vezes o primeiro milagre que precisa acontecer na minha vida é eu reconhecer meus limites. Porque as pessoas que eu conheço que mais sofrem na vida, dão cabeçada de um lado, dão cabeçada do outro, dão cabeçada aqui, dão cabeçada ali, são as pessoas que não reconhecem suas fragilidades. Não reconhecem seus defeitos, não reconhecem seus erros. Pô, o cara já está no 8º casamento. E eu agora comecei a falar 8º, 9º, porque 3º, 4º eu acerto sempre alguém. Então assim, agora para eu dar aquela exagerada, eu falo, o cara já está no 15º casamento. Que aí eu não, assim, até onde eu sei eu não estou acertando ninguém. E ainda não entendeu que se ele não mudar o jeito dele de lidar com o outro, não vai acertar a relação. Tem que mudar. Mas para você mudar, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer a sua necessidade de mudança. Reconhecer os seus erros, reconhecer os seus limites. Isso não é vergonha. Vergonha não é errar, não é cair. Vergonha é não ser capaz de reconhecer o quanto você participou desse processo através do qual você caiu, você falhou, você fracassou. E não é para ter culpa, mas é para poder promover acertos. Bom, meu casamento anterior não deu certo, erramos eu, errou ela, erramos todos. Mas o reconhecimento vai me capacitar ou a reconstruir isso, ou se eu for reconstruir a minha história, reconstruir novas bases. Não é assim, você quer que eu me culpe. Não quero que você se culpe, até porque a sua culpa não vai te resolver nada. Deus já levou a sua culpa, graças a Deus por isso, num sacrifício que Jesus fez por nós. Mas o reconhecimento significa aprender com os próprios erros. Porque se culpar é uma coisa, mas fingir que não aconteceu nada é outra. São extremos. A Maria percebe que ela não tem poder, que não está na alçada dela, que ninguém que ela conhece ali na festa pode fazer alguma coisa, mas Jesus pode. Às vezes eu não posso fazer, mas eu tenho um amigo que sabe tanta coisa legal e ele pode me ajudar. Às vezes eu não tenho que fazer, mas eu posso compartilhar com a minha esposa, de repente ela tem uma luz que pode me dar um caminho que eu não estou vendo. Procurar ajuda começa com Deus. Mas às vezes também passa por pessoas que têm mais experiência que a gente, que já passaram pelo que a gente está passando, que têm às vezes uma palavra de sabedoria para nos ajudar. O primeiro milagre que eu preciso quando uma situação difícil se impõe na minha vida é ser capaz de reconhecer os meus próprios limites e ter humildade suficiente para procurar ajuda. E aí ela vai falar com Jesus, e Jesus parece que dá uma resposta meio atravessada para ela. É sempre difícil ler o modo como Jesus fala com ela. O que eu tenho contigo, mulher? Não é chegar na minha hora? Como se ele tivesse... sabe aquela coisa? Eu vim na festa, não vim trabalhar. Me deixa em paz. Mas o fato dele, na sequência, se apresentar, me parece que ele está dando uma dica para ela do amor. Que é, uma vez que você já falou sobre isso, aprenda a sair de cena. Porque isso é um outro milagre que às vezes precisa acontecer na nossa vida. A gente precisa aprender a sair de cena. Porque muitos dos problemas que a gente tem se agravam quando a gente tenta fazer do nosso jeito com as nossas forças. Às vezes a gente pede ajuda, mas não consegue se deixar ajudar. E continua... Sabe salva-vida? Salva-vida é um exemplo legal disso. O cara está lá se debatendo na água, tudo, e o salva-vida está demorando para entrar. Aí você fala, você não vai salvar? Vou, estou esperando um pouquinho. Mas esperando o quê? Esperando ele cansar um pouco, porque se ele não cansar, ele vai se debater, vai se agarrar no meu pescoço, vai me enforcar, é capaz de a gente afundar os dois. Não tem amigo que pede ajuda sua, você vai ajudar, quando você vê, ele continua com um problema e agora você tem um problema. Porque ele conseguiu estrangular você de um jeito que quando você viu, você estava mais enfiado no problema do que tirando ele de lá. Areia movediça é assim também, quanto mais um cara se debate, mais ele afunda. Na vida tem problema, quanto mais a gente se debate, mais a gente afunda. A Maria vai lá falar com Jesus, Jesus já coloca ela numa posição de passividade. Como se ele estivesse dizendo, a gente não é parceiro no milagre não, hein?
quem faz sou eu. E a minha hora eu sei qual que é. E aí ela é tão sábia e tão maravilhosa que ela fala assim para os serventes: façam tudo que ele mandar. E a gente não ouve mais falar no nome dela, porque é a coisa mais linda quando uma pessoa sabe o seu lugar na história. E sabe que às vezes o seu lugar é protagonizar e às vezes o seu lugar é ficar lá em oração esperando as coisas acontecerem. Essa sabedoria é o que a gente precisa. Porque quem faz milagre é Deus. Eu posso dar alguns passos, mas eu não posso ultrapassar os meus limites. Não vou fazer o que só Deus pode fazer. Aí eu já pedi para Deus salvar meu filho, mas toda vez que vou falar com meu filho, ameaço, xingo, quero esbofetear ele porque ele não entende o que eu falo. Então por que você está pedindo ajuda de Deus se você vai tentar sempre na marra? Ah, já pedi para Deus abençoar meu negócio. Mas se você pediu para Deus abençoar o seu negócio, por que está fazendo tudo errado, mentindo, enganando pessoas, desviando dinheiro, se você pediu para Deus abençoar seu negócio? A gente pede, mas continua se debatendo, tentando ficar no controle e fazendo do nosso jeito. Aí afunda junto com aquilo que a gente está fazendo. Maria nos dá uma lição sensacional aqui. Peça ajuda, reconheça seus limites, peça ajuda e saiba sair de cena no momento oportuno. É uma questão de sabedoria. Tá certo? Segundo, pense de modo diferente do convencional. Isso aqui é alguma coisa que você pode fazer também construindo o melhor ambiente. Porque aí os serventes vão até Jesus e falam: o senhor quer Jesus? Sou. Então a mulher ali falou para a gente fazer o que o senhor mandar. E Jesus dá uma lição sobre pensar diferente. E a lição que Jesus dá sobre pensar diferente tem 3 aplicações práticas, bem legais. Primeira, Jesus vê oportunidade na necessidade. A mesma coisa que Maria pensou, ele pensou também. Hoje eu começo aqui o meu ministério. Olha que legal, uma situação de problema vira uma oportunidade para começar uma coisa bem bonita. Muitos casamentos aqui começam a melhor fase da sua história depois de uma crise. Muitos pais se reaproximam dos filhos depois de uma crise. Muita gente vira uma pessoa melhor depois de uma crise. Você recebeu uma notícia de que está doente, que a sua doença não é boba, é séria, você já começa a pôr coisas na sua vida em ordem e às vezes começa trabalhos bem bonitos. Quantos trabalhos hoje de luta contra o câncer, de luta contra a AIDS, começaram por pessoas que nunca imaginaram iam passar por isso e passaram? De repente você nunca teve câncer na família, a primeira vez que tem, você começa a se preocupar com outras pessoas que têm também, começa a querer fazer alguma coisa, de repente começa até um projeto bonito que vai ajudar milhares de pessoas. Então Jesus viu uma oportunidade na necessidade. Segunda coisa que Jesus viu utilidade na ociosidade. Porque a hora que trouxeram o problema para ele viu uns potes de pedra. Potes de pedra que eram usados só em cerimônias religiosas. Olha que mensagem Jesus está sugerindo. Tem gente que tem uma religião que não participa da vida e uma vida que não participa da religião. As coisas são separadas. E quando a gente separa a religião da vida, é onde a gente não experimenta milagre, porque a gente põe Deus num mundo e o nosso mundo é outro. Jesus fala assim, ó, pega aquilo que no mundo de vocês é religioso e traz para o mundo aqui comum, que vocês vão ver coisas lindas acontecerem. Peguem aqueles potes de pedra. Não podia pegar aqueles potes. Aliás, tudo que Jesus está pedindo aqui é complicado para aqueles caras. Primeiro por quê? Os potes eram cerimoniais, não podiam ser pegos para qualquer fim. Segundo, eram de pedra. E podiam conter de 80 a 120 litros. Eu já tive aquele bebedouro endemoniado em casa, que você troca galão de 20 litros. Minha mulher fala assim, amor, acabou a água, saiu até uma lágrima do meu olho. Trocar aquela porcaria. E aquilo tinha 20 litros e era feito de plástico. Aquelas talhas têm 80 a 120 litros e são feitas de pedra. E Jesus está mandando, pega, põe, enche de água, faz.
Se eu estou lá, eu até desmaio. Minha avó está doente, eu não posso ajudar. E terceiro, água. O que nós vamos fazer com água? A água tem. O que acabou foi o vinho. Então eles tinham 3 motivos para não obedecer. Mas eles entenderam a mensagem. Se você não for capaz de trazer a sua fé, a sua espiritualidade, aquilo que você acredita, aquilo que você cultua para dentro da vida comum, você nunca vai ver milagre acontecer. Às vezes a nossa fé é ociosa, é uma fé dominical, é uma fé só quando a gente está desesperado, mas ela não participa da nossa vida diária. A gente não está construindo ambiente de milagre. Jesus está dizendo, pega aquilo que é da religião e do culto e traz para a vida, traz para a festa, traz para o dia a dia, traz para aquilo que faz parte da vida da gente. Todo mundo pensava dentro de uma caixinha, Jesus sai da caixinha. Você quer ter uma ideia criativa? Sai da caixinha. Aquilo que você acha que é só de um mundo, traz para o outro. Começa a conciliar as coisas na sua vida. Você achou que a sua mulher é só da sua casa e do seu emprego ela não participa? Eu já vi homens com a empresa em bancarrota que quando pediram ajuda da esposa, a esposa participou de um processo de reestruturação de tudo que era negócio na vida do cara. Porque na cabeça dele antes era tudo separado. Quando ele entendeu que pode juntar as coisas, ele foi o primeiro a se beneficiar. Às vezes um filho, às vezes um amigo. A gente não imagina de onde pode vir uma solução maravilhosa. Jesus está dizendo, vocês têm coisas aqui que vocês não usam. Tem muita ociosidade na vida de vocês, desperdício. Vamos falar a verdade? Como tem desperdício na vida da gente, não tem? Na minha é um festival de horrores. Desperdício de tempo, desperdício de força, desperdício de recurso, desperdício, ociosidade. Estou dizendo a ociosidade abençoada, do descanso. Isso não é ociosidade, isso é até produtivo. Porque quando você está descansando, o seu corpo está renovando. É aquela ociosidade de você permitir que um recurso fique de escanteio enquanto você promove outro que tem a mesma função do primeiro. Sabe quando você compra remédio que você já tem em casa? Eu faço isso direto. O médico dá uma receita, eu vou lá e compro remédio. Aí não tomo tudo. Aí dá outro, vou lá tomar. Aí vou lá e compro por minha conta. Porque eu me medico também. Eu sou pastor, pastor é médico de alma. Pode dar receita. Aí vou comprando. Aí um dia a mulher fala assim, tem que comprar tal remédio. Vou lá na farmácia e compro. Chego em casa, vou guardar na gaveta, está lá um monte do mesmo remédio. O que eu acabei de fazer? Jogar dinheiro fora. Comida, você compra comida, põe lá na despensa, aí quando vai ver está vencido, joga tudo fora. Compra outra vez a mesma comida, isso é desperdício. Ociosidade não é a gente descansar, ter tempo de tranquilidade. Ociosidade é quando a gente permite que uma coisa que já está presente na nossa vida fique de escanteio, enquanto a gente proporciona outra com a mesma função que aquela já tem. Para que vai pegar outros potes se tem esse? Mas esse é da religião. Não importa, gente, é tudo a nossa vida. E a terceira coisa que Jesus faz é perceber a potencialidade na simplicidade. Oportunidade na necessidade, utilidade na ociosidade e potencialidade na simplicidade. Com o que ele vai trabalhar para resolver o problema do vinho? Com água. Quem pode imaginar um troço desse? Água. Quer dizer que para ter vinho eu preciso ter água? Essa conta não fecha. Mas esse é o legal do milagre, nunca fecha. Você nunca imaginou que isso que Deus pôs na sua vida ia ser a matéria-prima de um milagre tão bonito. Por isso a gente não pode desprezar as coisas que Deus põe na nossa vida. Não pode desprezar as amizades que Deus nos deu, as oportunidades que Deus nos deu. A gente nunca sabe o que uma semente vai virar. Quando eu pego uma semente de maçã, eu não consigo imaginar que aquilo ali é uma macieira em potencial. Por isso que não existe semente que não vale a pena ser lançada, porque a gente nunca sabe o que ela pode virar. Eu quero um milagre na minha vida. Não posso fazer milagre, mas posso semear minhas sementes. É o que eu vou fazer. Vou pensar de um modo diferente do convencional. Foi o que Jesus me ensinou nesse texto. E terceiro, já caminhando para o encerramento, melhore tudo que você estiver fazendo.
Você tem lá a sua empresa, trabalha com venda de produto. Seja um vendedor melhor. Melhore o seu produto. Ah, mas minha empresa está quebrada. Melhore tudo. Porque assim, vai quebrar, não vai quebrar? O que você pode fazer melhor, comece hoje. Está desanimado com o seu trabalho? Vou te dar uma dica. Você está muito desanimado com o seu trabalho? Seja melhor. Pô, mas Marcelo, eu estou desanimado, eu estou querendo chutar todo mundo, eu estou querendo pôr fogo. Melhore. Até para você sair de lá para um lugar que você gosta mais, você precisa melhorar. Eu já conheci gente trabalhando atrás de balcão de lojinha desse tamaninho. Porque atendeu com qualidade, porque tinha um sorriso no rosto, porque fazia tudo com excelência, dentro daquele espaço, atrás daquele balcão, recebeu um convite para ir trabalhar num lugar muito melhor, com novas possibilidades, com nova condição. E todos nós aqui já vimos histórias assim. Melhore tudo que você estiver fazendo. É a terceira lição de Jesus, porque aí ele vai fazer um vinho. Vamos falar a verdade? O pessoal já bebeu pra caramba, já secou o vinho já foi pro... Qualquer vinho resolvia, sim ou não? Se alguém falasse assim, ó, eu tenho um estoque de sangue de boi, o dono da festa ia falar, traz, que já ajuda, sim ou não? É assim, ó, acabou o vinho, a festa está um fiasco, todo mundo está reclamando e já bebeu tudo que dava para beber, qualquer vinho serve, mas Jesus faz qualquer vinho? Porque se você quer viver uma vida onde milagres possam se manifestar, uma das escolhas que você pode fazer é ser sempre o melhor que você pode ser em tudo que você faz. Porque se alguém vai me convidar para eu ter um novo desafio que vai ser um milagre na minha vida, porque eu achava que eu nunca ia sair desse buraco, ela não vai me convidar só porque viu a minha situação e nem só porque ouviu Deus falar. Às vezes ela vai me convidar porque viu que mesmo no buraco onde eu estou, eu me esforço por fazer sempre o melhor. O casamento não está legal, mas você pode chegar em casa hoje e fazer melhor do que você vem fazendo. Sua relação com seu filho não está legal, mas você pode chegar em casa hoje e fazer melhor do que você está fazendo. Vou dar um exemplo bem legal, que é esse cara aqui, ó, George Miller. Pessoal, vou pedir licença para passar 3 minutinhos do horário, tá certo? Só para a gente encerrar, porque a história desse homem é muito legal. George Miller foi um missionário inglês que cuidou de crianças órfãs na Inglaterra pós-peste, em meio a guerras. Ele cuidou ao longo da vida dele de mais de 20 mil crianças. Ao mesmo tempo, ele chegou a cuidar de mais de 2.000 crianças. Esse homem escreveu diários onde ele conta de 50.000 orações que ele fez e que Deus atendeu. Eu estou tentando lembrar 5 minhas aqui, e a quinta eu inventei. 50.000 orações. E uma delas é sensacional, porque ele estava lá com centenas de crianças num de seus orfanatos e não tinha um pão para servir para elas no café da manhã, não tinha um leite para servir para elas no café da manhã. O que ele fez? Chamou todas as crianças para o refeitório. Mandou que todas se assentassem. Todas lavaram as mãos, se assentaram e ele falou, agora nós vamos agradecer pela refeição. E fez uma oração, agradecendo a Deus por ter suprido a refeição até aquele momento e por suprir também naquele dia, de acordo com a sua soberania. Ele terminou a oração, tinha uma pessoa batendo na porta, chamando lá no orfanato, era um motorista de caminhão, dirigindo um caminhão de pães e leite que ele estava levando para entregar nas padarias. O caminhão quebrou na rua do orfanato e como não tinha conserto acessível naquele dia, não tinha como continuar a viagem, ele perguntou se podia doar os pães e o leite no orfanato para não estragarem no caminhão. E os pães e o leite foram suficientes para todas as crianças tomarem café da manhã naquele dia, e ao longo do dia Deus foi fazendo outros milagres, e todas as crianças comeram naquele dia e em todos os dias, porque um milagre atrás do outro ia acontecendo na vida de um homem que, quando viu a despensa vazia, não reclamou, não chorou, não xingou, não saiu telefonando pedindo misericórdia de alguém, mas pôs as crianças sentadas. Isso é pensar diferente do convencional. Pôs as crianças sentadas e agradeceu. Fez o melhor que ele podia fazer. E aí, quando só sobra o que Deus pode fazer,
aí Deus faz. Porque se eu consigo acertar na minha parte, maior é Deus que sempre vai acertar na dele. Então eu vou deixar um desafio da semana para você. Escolha, isso é tarefa, ok? Vou cobrar na próxima reunião. E quem não fizer vai pagar multa em dinheiro. Escolha um de seus relacionamentos e pergunte a si mesmo: como posso melhorá-lo? Então faça algo bom que você nunca fez por essa pessoa. Um dia no encontro de casais eu falei: dê um beijo de mais de 10 segundos na sua mulher, que talvez faça tempo que você não dá um beijo de 10 segundos nela. A gente vai ficando muito tempo casado, começa a dar bitoca. Beija a testa, que é o único lugar que não é erógeno no corpo, né? Beija a mulher na testa. Nem a gente gosta, nem ela gosta, nem ninguém gosta. Beijo botox. Né? Beijo botox. Aí eu falei: dê um beijo na sua mulher de mais de 10 segundos. Talvez faça anos que você não dá um beijo nela. Em 10 segundos, conta, mas não conta com o dedo não, que é feio, conta aqui, tá certo? Dá um beijão. Aí um amigo meu ficou animado, chegou em casa, puxou a mulher dele, deu um beijo de mais de 10 segundos nela. Quando ele soltou, ela estava meio atordoada, pôs a mão na testa dele e falou: você está doente? Talvez aconteça isso com você, mas vai saber. Filho, o que você nunca fez pelo filho? Coisa boa que você pode fazer hoje. Escolha um de seus relacionamentos e pergunte a si mesmo: como posso melhorá-lo? Então, faça algo de bom que você nunca fez por essa pessoa. Vamos ficar em pé e vamos encerrar?